Salve, salve rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Sei que faz um tempinho aqui que eu não apareço pra gravar um vídeo, pá, já faz uns 15 dias aí, quase 2 semanas mais ou menos, que eu não apareço pra gravar um videozinho pra vocês. Mas o Vasco tá se movimentando no mercado, tá cheio de novidade, cheio de coisa boa. É, e é isso que importa. Vamos pra cima, vamos falar um pouquinho aí sobre as movimentações do Vasco no mercado, preparação para o jogo contra o Goiás agora na quinta-feira, que vai ser uma das sequências mais importantes do campeonato, se não a mais importante. E é isso, rapaziada. É, é isso, vamos pro vídeo direto, sem muito mais enrolação. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí primeiro sobre o jogo de quinta-feira agora, essa semana, contra o Goiás em São Januário. 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida de quinta. A expectativa é de lotar São Januário de novo, mesmo com essa fase horrível, horrorosa, 19º lugar. A expectativa é que a gente lote o Caldeirão de novo. E, além de lotar o Caldeirão essa quinta-feira, ingressos já estão sendo vendidos. Inclusive o Vasco já bateu a marca de 5 mil, se eu não me engano agora, 7h30 de uma segunda-feira. O Vasco já bateu a marca de 5 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Cuiabá. Então a tendência é que a gente lote tanto o jogo de quinta quanto o jogo de segunda. Independente da fase, a gente está sempre com esse time, né, cara? Impressionante. E é isso, a gente vai torcer, obviamente, para 2 vitórias que são extremamente importantes e para a gente sair desse buraco aí que a gente tá, que chega a ser inacreditável, certo? E agora, mudando um pouco aí, agora vamos falar um pouquinho de mercado de transferências, que é praticamente o assunto do vídeo todo. Vamos comentar aí um pouquinho sobre o Serginho. Serginho, jogador que chegou ao Rio hoje, estava passando férias em Belo Horizonte, que é a cidade natal dele. Ele desembarcou hoje no Rio de Janeiro e já deu uma entrevista como jogador do Vasco. Falou que viu os jogos do Vasco no Campeonato Carioca, falou que o Vasco jogava um bom futebol no Campeonato Carioca e que o Vasco tem que continuar trabalhando para almejar coisas grandes, para almejar coisas maiores, como Libertadores e Sul-Americana. Então é isso, a gente deseja sorte ao Serginho, que vai chegar com 2 anos e meio de contrato. Tava jogando na Turquia agora, já teve passagens por Macedônia, Kosovo. Então assim, é um atleta rodado, vai ser o primeiro time dele profissional aqui no Brasil. Então a gente só pode desejar sorte aí pro Serginho e que dê tudo certo, certo? Outra notícia, outro anúncio de contratação, mas agora para a parte extra-campo. Fábio Eiras é o novo coordenador de performance do Vasco. Ele que já tinha trabalhado no Vasco na gestão não, né? Na época que o Zé Ricardo estava comandando a equipe. E o Vasco era conhecido por ser uma equipe com um vigor físico muito bom. Era uma das qualidades daquele time. Ele retornou ao Vasco hoje. E é isso, a gente espera aí que o Vasco tenha um crescimento novamente na parte física, porque o Vasco vem sofrendo bastante nessa parte. Chega ali no meio do segundo tempo, final do primeiro tempo, o time do Vasco cai bastante de rendimento, justamente por não ter mais gás, não ter mais pulmão para acompanhar, por incrível que pareça, por só jogar uma semana, um dia na semana, treinar a semana toda, o Vasco ainda assim não aguenta. Outra coisa, vamos lá, deixa eu me organizar aqui rapidinho. O Vasco já negociou e já fechou com o Maicon, zagueiro do Santos, God of Zaga, apelido carinhoso pro Maicon, que não vem numa fase boa no Santos, né? Era a quarta opção da zaga, 34 anos, mas foi anunciado aí pro Vasco e a tendência é que ele seja um jogador do banco de reservas, que está ali administrando com a sua experiência, administrando jovens garotos, dando um pouco mais de atenção, ajudando no emocional, nessa transição do profissional da base para o profissional. Mesmo não jogando na mesma posição que, digamos assim, o Ryan, ele já viveu aquela transição, aquela pressão. Ele pode passar um pouco mais do conhecimento dele para os jogadores mais novos, e eu acredito que essa seja a principal ideia da contratação, além de, óbvio, um zagueiro reserva com uma qualidade decente ali, já que Bambu e Miranda não devem mais ser aproveitados, tá?
O Bambu não deve ser devolvido ao Nice. O Vasco pegou ele por empréstimo, ele não deve ser devolvido ao Nice, mas o Vasco não pretende utilizá-lo mais. E o Miranda, o Vasco também não pretende utilizá-lo mais. E de repente vai até negociá-lo. Correto? Então o Maicon chega aí para ser um zagueiro de banco de reservas que provavelmente vai ter a sua importância, a sua funcionalidade além da parte da experiência, né? Ele provavelmente vai jogar uma vez ou outra, correto? Então vamos lá, que hoje tem muita coisa para falar, tô até meio perdido aqui. A outra informação é a do Lincoln, do Lianco, zagueiro do Southampton. O Vasco está negociando com ele, o Vasco está até apalavrado com ele. Só que o que acontece? O Vasco ofereceu já uma proposta, o Vasco estava palavrado com o Lianco, então assim, tá tudo certo com ele. E com o agente dele, que é o pai dele no caso, né? Eles querem vir pro Vasco, eles querem voltar pro Brasil, já que o Southampton foi rebaixado para a segunda divisão do campeonato inglês. Só que o Vasco fez uma proposta hoje, se eu não me engano foi hoje, me corrijam se eu estiver errado, mas o Vasco fez uma proposta pro Southampton de 1 milhão de euros por 1 ano de empréstimo do Lianco e obrigação de compra, caso o cumprimento de metas do Lianco, que seria ser titular na maior parte dos jogos da equipe e ajudar o Vasco a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. São só essas duas metas e a obrigação de compra. Porém, a informação do Renan Moura, do Globo, num mini podcast que ele fez, é de que a proposta não agradou tanto ao Southampton assim. Então, podem haver contrapropostas, certo? Então, o Southampton pode jogar de volta essa proposta na mão do Vasco com outras exigências, recusar e o Vasco montar outro tipo de proposta. Mas assim, eu venho olhando no Twitter um efeito manada de acabou a negociação, burrice, Paulo Brax é muito burro, fudeu tudo, agora vamos ficar com o Maicon, vamos se contentar com o Maicon. Mas gente, não é assim, tá? Não é assim. O Maicon inclusive jogou com o Lianco no São Paulo, já foram companheiros de equipe, então a tendência é que talvez o Maicon possa ser um trunfo para ajudar o Lianco, contatar ele falando que tá vindo pro Vasco e tudo mais, porque o Maicon não é a ideia, o Maicon não é ser a ideia, é o Maicon não ser o titular. Caralho, me bolei todo. Muito tempo sem gravar vídeo. A ideia é o Maicon não ser o titular da posição. O Lianco é para ser esse cara. Então o Vasco não vai desistir da contratação do Lianco, pelo menos por agora. Esperamos que não desista, porque ele é um bom nome. E é isso. Parece que a gente está no caminho. Não foi dessa vez, batemos na porta. Batemos de cara na porta, mas é só dar um passo para trás para dar 2 para frente e a gente de repente fechar essa negociação do Lianco sem mais enrolação, porque ele quer jogar no Vasco. Ele já deu declaração, o pai dele deu declaração falando que o filho dele quer sim jogar no Vasco, no caso o cliente dele também quer jogar no Vasco. Então assim, as coisas estão bem encaminhadas, a gente só precisa ter um pouco de paciência. Jogadores bons não vêm de forma tão fácil assim. A gente tem que pensar desse jeito. Se vem muito fácil, tem coisa estranha aí. Fica indireta. Não quero falar. Não quero falar, mas fica indireta aí. Certo? E agora vamos falar também. Não sei se o esquema do vídeo está muito rápido, mas o cérebro tá muito tempo sem gravar vídeo, né? Como já disse. Mas o Fernando, agora vamos falar do Fernando. Tão sonhado Fernando, surgiu aí do nada. O Vene Casagrande deu a informação que o Vasco negociava com o Fernando. E é o seguinte, o Fernando está buscando junto do Sevilha uma rescisão amigável para sair do clube espanhol e voltar logo ao futebol brasileiro. Ele tem contrato com o Sevilha até junho do ano que vem, 2024, no final da temporada que vem. Mas ele quer tentar um acordo para sair agora e voltar para abrir mão desses 1 ano de contrato e voltar ao futebol brasileiro. Ele entende que está na hora dele voltar para o futebol brasileiro, e como a família dele é vascaína, ele já deu declarações falando que a família dele é vascaína, ele tem esse desejo de vir para o Vasco da Gama, que é muito importante. A gente tem que valorizar bastante isso, porque a posição que a gente se encontra, tudo
meio que deixa tudo muito propício a gente ter um mercado muito fechado, né, com jogadores de nem tanta qualidade, porque o Vasco está numa situação muito complicada, porque o cara vai querer jogar aqui, mas assim, o Vasco, além de tudo, tem que apresentar, como apresentou, tem que apresentar um projeto esportivo para os jogadores de que a gente vai se manter na Série A esse ano e vamos fazer mais para o ano que vem. A gente vai fazer vocês terem sucesso aqui no Brasil. Mas vocês precisam dar o gás para a gente sair dessa situação agora e a gente vai colher os frutos lá na frente. Querendo ou não, não quero usar a palavra que o Barbieri tanto usa, mas às vezes é necessário. O Vasco hoje depende do processo para fechar com os jogadores na janela de transferências, certo? E não vamos falar mais essa palavra aqui porque eu odeio o Barbieri falando dessa porra, certo? E além disso, também já temos informações de que o Vasco fez uma proposta formal, o Vasco formalizou uma proposta por Manuel Lanzini, certo? Manuel Lanzini, ex-jogador do West Ham, hoje não tem time, é um jogador sem contrato. Eu acho que fez uma proposta por ele que é sonho da diretoria Cruz Maltina, certo? Ele esses dias estava sendo atrelado ao Vasco e ao River Plate, que é o clube de infância do Lanzini, porém ocorreram algumas declarações aí da mulher, da esposa do Lanzini, falando que não deseja voltar para a Argentina agora nesse momento. A Argentina que vem passando por problemas financeiros e políticos tem um tempinho aí, então as coisas não estão fáceis lá, não está sendo fácil morar na Argentina e não tem por que voltar a morar para a Argentina. O Lanzini é um jogador de mercado muito aberto, muito grande, um jogador que pode jogar em qualquer equipe, tem qualidade. Qualquer equipe que eu diga assim, qualquer equipe aqui do Brasil, o Lanzini provavelmente tem vaga, então ele tem mercado, provavelmente no mercado árabe, mercado, sei lá, médio europeu, ele com certeza tem, como pegou o West Ham, então assim, não tem necessidade de voltar para a Argentina agora, como ela disse. E ela foi ameaçada de morte. Torcedores do River fizeram de tudo. Eles meio que expulsaram o Lanzini de lá, de uma volta por agora. Então o nome dele já deixou de ser atrelado ao River. E o Vasco até agora tem caminho livre para fechar com o Lanzini, certo? É um jogador que não era o melhor para ser vazado o nome, tanto ele quanto o Fernando. Como o Vasco não quer entrar em leilão por jogador, eu acho que queria ter o caminho livre para fechar com eles. Mas assim, de repente, às vezes com vazamento de informação desses dois nomes, o Paulo Brax acelera um pouco mais as negociações e fecha logo isso tudo para a gente já ter os reforços aí no dia 7 de julho, se eu não me engano, 7 ou 3 de julho, que a janela abre. Correto, rapaziada? Então é isso. Acho que eu falei tudo aqui que está no meu roteirinho, no meu pequenino roteiro. Não. Última informação para fechar o vídeo, fechar com chave de ouro. Notícia boa, rapaziada, boa. O atacante Serginho deve ser o único reforço para o setor ofensivo. O Vasco acredita que Eric Marcos e Ryan crescerão de produção e serão boas opções para Barbieri. Não tem muito o que comentar, né? Logo, talvez o pior setor do Vasco. O setor defensivo tá ruim, mas o setor ofensivo não. Acho que o Vasco não tem setor ofensivo. Não tem nem como falar que tá ruim. O Vasco não tem setor ofensivo. Então, assim, eu acho essa notícia completamente bizarra. Eu acho que o Lanzini se encaixa. Assim, na verdade, essas informações são meio que se contradizem, né? O Vasco quer o Lanzini, mas o Vasco não quer. O Vasco só deve reforçar o ataque com o Serginho. Talvez eles estejam contando o Lanzini como um reforço de meio campo, aquele meio campo, sabe? Em vez de ser meio campo ofensivo, eles botaram no meio campo só. Então acredito que seja isso que o Vasco está querendo levar como critério, apesar de achar errado o critério. O Vasco precisa de mais contratações, o Vasco precisa de uma sombra para o Pedro Raul, que possa até de repente pegar a vaga dele para ele ver se ele se liga, certo? E obviamente alguns pontos melhores. Alex Teixeira não está rendendo. E é isso. Eu acho essa notícia bizarra. A gente encerrou aqui com a notícia mais bizarra possível, como já falei 3 vezes, mas não vou deixar de falar que é bizarra essa porra. Mas enfim,
Desculpa pelos palavrões. É isso, rapaziada. Espero que eu tenha deixado vocês um pouquinho mais informados aí sobre o que está acontecendo no dia a dia do Vascão. Quinta-feira tem jogo, vai ter análise, mais opinião aí, que já tá um tempinho sem ter, tá bem, rapaziada? E é isso, mano. Tamo junto. De repente aí a gente vai se falando aí nas redes sociais com algumas notícias, alguns desdobramentos de notícias. De repente o Vasco fecha o Lianco, de repente Lanzini. Vamos torcer para que dê tudo certo. Tá difícil, sempre tem uma pedra no caminho nas negociações, nada vem fácil pra gente. Mas é torcer. Torcer que vai dar tudo certo, o Vasco vai se reforçar e vai sair desse buraco. Já é, rapaziada. E é isso. Saudações vascaínas, tamo junto e até a próxima.